Oi, gente, sejam bem-vindos. A gente está aqui hoje com o André Chaves, ele é conector do Papel e Caneta, e a gente vai conversar com ele para entender exatamente o que ele faz. Então, André, sem mais delongas, queria que você se apresentasse e contasse um pouquinho da sua trajetória profissional, o que você fez até hoje, até criar o Papel e Caneta. Tá bom. Oi, gente, meu nome é André, eu atualmente sou o criador do Papel e Caneta, o conector do Papel e Caneta, que é um coletivo que surgiu em 2014, então já existe aí há 7 anos, conectando jovens e líderes expoentes do mercado publicitário, da propaganda, das indústrias criativas, para trabalhar ao lado de ativistas em causas sociais e ambientais. O projeto já se transformou ao longo dos anos, foi ganhando novos rumos, foi ganhando novas vertentes, mas hoje basicamente é isso. Em paralelo a isso, eu crio uma lista de jovens todos os anos para mostrar quais jovens estão lutando para mudar a indústria no Brasil com projetos independentes. Não sei se eu falei tudo, mas talvez eu fale um pouco mais. Tá, para também contextualizar um pouquinho a sua atuação, conta o que você fazia antes, qual que é o seu background profissional. Bom, eu sou de Aracaju, Sergipe, então sou de um mercado bem embrionário, onde a gente cresce sem saber muito para onde a gente vai ou o qual longe a gente vai na carreira, qual distante vai, né? Então, eu comecei em agência como diretor de arte. Eu era apaixonado por tratamento de imagem, por fotografia, por moda, então eu achava que aquele seria o meu caminho. E foi ótimo, porque eu aprendi muito no Photoshop, no CorelDRAW, no Illustrator, enfim, esse tipo de coisa. Só que depois eu me senti muito preso naquele ambiente de agência, e aí decidi ser planejador, mas o mercado não existia, no mercado não existia área de planejamento, então foi um desafio, porque era um mercado muito pequeno, as agências eram essencialmente de criação, e eu queria ser planejador. E aí lá para 2009, 2010, eu comecei a ir pela primeira vez em São Paulo, foram ali minhas primeiras vezes em São Paulo, na verdade, para tentar ali entender como era aquela área, o que fazia, como poderia trazer para Aracaju. Na época, eu acho que eu tinha uns 19, 20 anos, mas sempre fui muito cara de pau, então eu mandava e-mail para os líderes, que eu admirava, que já estavam fazendo um bom trabalho dentro do planejamento, ia perguntando, tipo: "Olha, eu não sei nada, você é professor da Miami School, eu não tenho condições de pagar pelo curso, então preciso da sua ajuda". E nisso foi acontecendo, eu fui aprendendo, logo depois eu decidi criar um coletivo chamado Faísca Coletiva, onde eu tentava ajudar jovens das universidades locais que queriam ser futuros planejadores, mas não tinham para quem perguntar como começar. E aí sim, foi a primeira vez que eu criei um coletivo, antes do papel e caneta surgir, muito antes, e foi minha primeira experiência ali conectando pessoas, jovens, histórias, tentando ajudar de alguma forma possível o mercado a evoluir. Quando chegou em 2012, o grupo de planejamento do Brasil soube da minha história e falou: "Nossa, esse jovem aqui tem algo interessante para falar na conferência anual". E aí eu fui para São Paulo, convidado pelo GP, para falar para 900 planejadores. Quando isso aconteceu, eu falei: "Nossa, eu acho que aqui a ficha caiu, acho que agora é hora de ir para São Paulo". Eu sempre tive vontade de ir para São Paulo, mas eu fui o último dos meus amigos a decidir ir para São Paulo. E aí, em 2013, eu fui fazer Miami School, tentei me inserir no mercado de São Paulo, mas não me encontrei por ali e acabei 1 ano depois criando papel e caneta de uma forma surpreendente que nem eu mesmo, acredito hoje quando olho para trás, quando tudo surgiu. É um pouquinho disso. E como foi o processo para, enfim, criar e, de fato, começar a fazer projetos com papel e caneta? Como que foi essa trajetória e quais foram os primeiros projetos que você fez? Tá bom, eu vou começar só contando um pouquinho do contexto. Eu lembro que eu já tinha muitas perguntas sobre a indústria e o mercado, em relação às agências, o futuro das agências. Como eu vinha de um pequeno mercado, eu tinha poucas possibilidades, eu sempre me perguntei bastante sobre isso. Foi quando, em 2014, eu tive a chance de ir para Nova York para fazer parte de um programa da Universidade de Oregon, que, enfim, é uma das principais universidades de comunicação dos Estados Unidos, e eles fazem um programa onde eles levam alunos para irem para as agências de Nova York como um bootcamp, uma especialização para os jovens. E aí eu tive essa chance. E aí foi quando eu tive o primeiro contato com as metodologias de trabalho, com coisas novas que ainda não estavam acontecendo no Brasil, com conversas sobre diversidade e inclusão, sobre
mais jovens dentro das agências, sobre novas metodologias de trabalho, sobre agências se transformando em escolas, enfim, fazendo outras coisas que no Brasil a gente ainda não via. E aí sim eu comecei a entender que existia um movimento de mudança acontecendo na indústria. Em paralelo a isso, surgiu o Papel e Caneta enquanto coletivo, e eu comecei a estudar muito sobre movimentos de transformação. Quando eu comecei a estudar muito esses movimentos de transformação, eu comecei a criar uma rede de contatos pelo mundo. Eu passei, eu acho que uns 6, 7, 8 meses pesquisando, desk research no Google, eh, fazendo chamadas no Skype, eu mandava e-mail para todo mundo. Para todo mundo que tinha criado alguma coisa, eu mandava. E depois eu fui selecionando o que eu mais gostava. Dessa rede, começaram a surgir os primeiros convites para falar: André, eu queria que você falasse um pouco sobre movimentos de mudança, eu queria aprender um pouco mais sobre mulheres na liderança. E eu comecei a me ver ali no papel sobre pesquisador de mudanças e conector dentro da indústria. E aí, em paralelo ao papel e caneta, foram surgindo os primeiros trabalhos ali, André, enquanto freelancer, enfim, enquanto alguém de freela, fazendo ali projetos em paralelo ao papel e caneta, porque o papel e caneta ele funciona por conta própria. Ele realmente é um coletivo, sem fins lucrativos, onde a gente trabalha com causas. E aí, em paralelo a isso, surgiu o André Chaves, fazendo freela, ajudando agências e empresas a se entenderem como podem fazer parte desse processo de mudança, a partir do momento que eu começo a conectar vários cases de sucesso pelo mundo. E ali sim começou, acho que o início de tudo. Mas não foi muito pensado, foi muito sem esperar, foi acontecendo, não dava para saber que ia dar certo, assim, tipo, não mesmo. Uma coisa curiosa, assim, na verdade, que eu já ouvia falar de você há muito tempo, até sair na lista do papel e caneta, e mesmo assim eu demorei muito tempo para entender exatamente o que que você faz. Então eu queria que você explicasse exatamente qual que é a sua atuação no papel e caneta. Vamos lá, essa é uma pergunta que muita gente tem dúvida, e aí eu vou contar aqui um pouquinho. Bom, o papel e caneta não tem time fixo, né, é um coletivo, eu não tenho investidor, por exemplo, então eu tenho que fazer um pouquinho de tudo. Eu fui aprendendo aos poucos, né, fui aprendendo ali, quebrando a cara, errando, acertando, fazendo de novo, enfim. O que a minha missão principal no papel e caneta é definir quem vai participar do papel e caneta, qual a energia que aquela pessoa está trazendo para participar. Por ser um projeto colaborativo, é muito importante que eu entenda a razão pela qual a pessoa quer participar. Se ela quer participar porque ela de fato se conecta com a causa e quer ajudar, ou porque, sei lá, talvez na nossa indústria, enfim, a gente sabe como é, se é para fazer portfólio, se é para ter uma campanha legal e tal, sendo que essa não é a verdadeira intenção do papel e caneta, e sim para criar um exercício de empatia, de generosidade, de escuta ativa, de você aprender com outras pessoas que não fazem parte da bolha de agência. Então essa curadoria é muito importante, é a minha primeira missão dentro do papel e caneta, saber selecionar quem entra, quem fica e quem vai participar. Depois disso, eu começo a pesquisar causas que estão precisando de ajuda e ativistas que representam essa causa, que vão se simpatizar, que vão ficar muito afim de participar. E aí, quando eu encontro esses ativistas, eu converso com eles, e aí eu passo também por outro processo de curadoria e de entendimento da causa. Será que essa causa é relevante o suficiente? Como é que a gente deixa essa causa relevante o suficiente? Será que a mídia já falou sobre isso? Porque como eu não compro mídia no papel e caneta, eu não consigo comprar, eu tenho que sempre encontrar um viés muito poderoso para dar certo, para fazer aquilo realmente acontecer na indústria, e dentro da mídia, enfim. Então tem sempre esse projeto, esse processo de curadoria para saber se o projeto vai ter impacto suficiente e se a equipe está realmente a fim de fazer acontecer e não por oba-oba, e sim por querer ajudar de fato. Depois entra o processo de fazer o workshop acontecer, que aí é montar o workshop, montar o número de participantes, montar café da manhã, almoço, lanches, coordenar a equipe de limpeza, coordenar quem vai conseguir me ajudar ali naquele processo, imprimir caderno, imprimir, enfim, todos os materiais, enfim, vem todo o backstage, mas isso ainda não acabou. Depois que o workshop acaba, eu continuo ainda fazendo tudo acontecer até o projeto sair, porque aí vem a etapa geralmente de produção, que é você falar com as produtoras de vídeo, falar com os diretores de filme, falar com toda a equipe que vai gravar o resultado, que vai fazer o resultado até ser lançado. Mas ainda não acabou. Depois entra a minha missão de PR, de tentar ali fazer o press release, tentar não, fazer na verdade, de parar para escrever o press release, preparar tudo, envelopar tudo e aí sim lançar. Quando lança, aí depois eu
penso que vou respirar, mas não, acabo caindo em outra missão e assim começa tudo de novo. Curadoria, montagem do workshop, finalização, depois vem um processo de produtoras e todo o networking que eu tenho que fazer para todo mundo trabalhar em equipe, depois lançamento, PR, enfim, aí começa tudo de novo. Então, basicamente isso é o processo que eu tenho dentro do papel e caneta hoje. Só isso, né? Tipo, muita É, coisa para tem um uma pouquinho pessoa de só. coisa. Uhum, Eu entendo bastante, porque eu também sou a única pessoa da Freely School hoje, né? O dia 12 de março de 2021. Talvez o dia que você esteja assistindo isso, eu já tenho uma equipe de 20 pessoas, que eu espero que aconteça uhum, logo. Mas, enfim, eu acho que também para tangibilizar um pouco, assim, exemplo, eu gosto de trazer isso para ficar um pouco mais claro de entender. A última entrevista que eu fiz foi com a Má Ferraz, e a Má Ferraz, ela, em algum momento, ela comentou sobre um vídeo que ela fez que chamava Resistance, e quando eu fui ver esse vídeo para saber o que, que era, apareceu lá um filme by Papel e Caneta. E aí eu falei, tipo, o que, que isso quer dizer? Eu não sei, mas eu achei incrível. Então eu queria que você contasse um pouco especificamente sobre esse projeto do Resistance, como que ele surgiu, como que foi o processo dele. tá bom. Esse projeto surgiu em 2017, eh, foi feito em 2017, foi pensado em 2017. Eu tenho quase certeza, sim, foi 2017, isso. É que são vários projetos que eu me perco na linha de tempo, na linha do tempo. Mas foi muito engraçada a história porque eu já tinha feito um papel e caneta no Brasil. O primeiro papel e caneta no Brasil surgiu em 2016, que foi para ajudar a lançar o MOOC no mercado, o coletivo MOOC. E aí eu já tinha muita vontade de voltar para o Brasil. Eu tinha acabado de fazer uma imersão em Nova York com refugiados e imigrantes, assim que Trump foi eleito. E eu falei, nossa, eu queria fazer alguma coisa no Brasil, mas eu queria fazer no Rio, eu queria sair da minha zona de conforto, eu queria fazer em um lugar que eu nunca viajei, que eu nunca tinha ido para o Rio, por exemplo, principalmente a trabalho, assim. E aí foi quando eu conheci, eu fiz uma pesquisa no Facebook, eu lancei um tópico, fiz assim, gente, preciso conhecer projetos independentes que estão acontecendo no Rio e que talvez precisam de ajuda. E aí as pessoas começaram a falar Jacaré Moda, Jacaré Moda, Jacaré Moda, Jacaré Moda, Jacaré Moda, e eu fui atrás, conheci a Clarisa, que era uma das sócias fundadoras da Jacaré Moda, que hoje é Silva Produtora. E aí eu conheci uma história incrível que não tem em nenhum outro lugar do mundo, que é uma agência de modelos dentro da favela de Jacarezinho, que naquela época era a favela mais violenta, enfim, considerada mais perigosa do Rio de Janeiro. E aí a gente começou a pensar em tudo. Eu me lembro que eu comecei a conversar com Clarice em junho. A gente começou a definir qual seria a missão, o objetivo, quais seriam as entregas, o que é que a gente tinha que entregar no final do processo. E aí no final de agosto a gente fez o workshop, que durou 7 dias no Rio de Janeiro, 2 dias dentro de uma sala fechada, como se fosse um workshop mais padrão, e os outros dias dentro da comunidade do Jacarezinho, a gente já gravando, a gente já fazendo acontecer, com o Jeff, que tinha vindo de Nova York. Então, fora do eu tinha que conduzir não só o workshop, mas também tinha que pensar em toda a operação ali. Foi bem desafiador nesse sentido, porque eu tinha que ficar com os gringos no Rio de Janeiro, né? Porque para eles é tudo muito novo. Meu Deus, quero conhecer o Rio. E também fazer as coisas dentro, organizar o processo de produção e workshop dentro da comunidade do Jacarezinho. Não dava para eu comprar catering em Botafogo, ou comida, né, e tal, e levar tudo para a comunidade. E a gente começou a pensar na cozinheira que ia fazer comida, onde a gente ia comer, onde todo mundo ia comer. A gente levar o dinheiro que a gente tinha levantado em crowdfunding para a missão, para o workshop, para fazer esse dinheiro girar dentro da comunidade, era uma coisa que a gente queria também. Então foi um pouco disso. E aí, depois de 7 dias de trabalho, quase 8, super intenso, a gente entrou no processo de negociação, quais seriam as plataformas que iam lançar aquele resultado, quais plataformas vão ficar interessadas. E aí foi quando a Paper Magazine nos Estados Unidos e a Elle Brasil ficaram interessadas, as duas eram plataformas independentes, são independentes, ficava mais fácil. E aí foi quando eu conheci a Má depois que ela entrou no pós, editando o vídeo final, ela é super amiga do Jeff, já tinham trabalhado juntos, e aí o projeto deu certo e a gente fez 3 lançamentos, um no Rio, um na comunidade de Jacarezinho e outro em Nova York. Então o filme ele foi lançado em 3 lugares diferentes e foi super especial. É um dos papéis e canetas mais especiais até hoje para mim, assim. Incrível. E quando, agora que eu sei dessas histórias, enfim, como acontece, a palavra conector faz muito sentido para definir o que você faz.
E eu queria entender exatamente como que acontece a lista do papel e caneta. Em que momento você começou a fazer isso e como funciona a curadoria? Você faz sozinho? Tem pessoas te ajudando? Enfim, o que você considera para colocar as pessoas naquela lista? Bom, a lista ela surgiu de um jeito bem, também espontâneo, assim como o papel e caneta surgiu. Eu lembro que eu já acompanhava algumas listas nos Estados Unidos, feitas pela Business Insider, pela Edweek, e me incomodava muito que no Brasil ninguém fazia lista sobre os jovens. A gente não tinha tanto costume sobre isso na época, nem existia a lista da Forbes, Under 30. E aí eu comecei a pensar, nossa, eu vou atrás de jovens que estão criando outros projetos, que nem o papel e caneta, projetos independentes, porque ninguém está falando sobre eles, e a gente se sente muito sozinho, é muito solitária a nossa jornada. É muito mais desgastante do que você estar dentro, muitas vezes também, na verdade, de você estar ali na agência, porque na agência você tem uma estrutura te apoiando, você tem um RH, você tem uma equipe, você tem gestores, você tem um time de produção, tem uma equipe ali trabalhando com você. Quando você tem um projeto independente, vai você com você mesmo, consigo mesmo o tempo inteiro. E aí eu comecei a fazer a lista, eu falei, nossa, eu vou tentar separar 10 nomes. E aí consegui separar 10 nomes. A primeira lista ela é bem curtinha, e só que deu muito certo. E eu falei, nossa, isso aqui tem um potencial. E aí, em 2018, a lista surgiu bem maior, com mais pessoas, enfim, deu certo. Desde então, eu comecei a fazer. Eu falei, acho que isso aqui é interessante, acho que está dando certo. Mas o processo é basicamente isso. Eu tento sempre fazer, eu faço sozinho, porque começou desse jeito muito espontâneo, e é uma coisa que me dá muito prazer em fazer, porque eu vou conhecendo muitas pessoas e eu gosto disso. Isso me alimenta muito no sentido de tem mais projetos, tem coisas que me alimentam para eu poder escrever artigos para outras plataformas, para falar de inovação e tal. Então, é uma coisa que eu gosto de fazer. E aí foi quando eu comecei a pensar tudo isso, estruturar, e eu falei, nossa, quais critérios eu vou usar? Eu digo basicamente que eu uso 2 critérios. A verdade da intenção, que eu chamo de verdade da intenção, e a unicidade. A verdade da intenção, porque eu sempre me pergunto se aquele projeto tem sido feito realmente para transformar a vida de alguém, se está transformando a vida de alguém, ou se é só um oba-oba para cair no portfólio. Voltando um pouco para o que eu falei no começo. Nossa indústria é muito movida por ego, só que eu preciso entender se existe uma verdade ali por trás. E a outra, por isso que eu chamo a verdade da intenção. Qual é a verdade por trás dali? Será que tem algo ali realmente muito potente? Não é sobre números, é sobre intencionalidade mesmo. E outra coisa é sobre unicidade. Quais projetos estão acontecendo que eu nunca vi nada parecido antes? Então, por exemplo, quando o Oshant Your Agency surgiu na lista, foi muito legal. Não existia ainda uma rede que conectava jovens criativos e criativas do Nordeste. Para mim, isso era muito inovador. Ninguém nunca tinha feito isso antes. Então, valia a pena ter isso. Quando a Freelisco surgiu na lista, foi muito por causa disso. Ninguém tinha criado antes uma escola para formar futuros freelancers, enfim. E aí foi muito legal por isso. Então, tem sempre um quê de unicidade e um que é sobre intenção, sobre intencionalidade, e eu sempre vou perguntando ali às pessoas próximas algo do tipo: "Você conhece essa pessoa? Essa pessoa é legal mesmo? O que que você acha?". Então eu faço também um pouquinho de fofoca. Acho que a fofoca conta um pouco nesse sentido, para eu ter certeza que aquela pessoa é uma boa pessoa e que ela está fazendo ali, né, com a intenção correta. Então tem um pouco disso, e por isso que eu faço tão sozinho, assim, durante o ano inteiro. Eu já comecei a preparar a lista desse ano. Então agora em janeiro já fiz as primeiras anotações, fevereiro, março, então já vou anotando para quando chegar, na verdade, em outubro, eu já ter consciência de quais projetos, são mais relevantes para a lista desse ano. Tomara que dê tudo certo, né, tomara que chegue até o final do ano e realmente tenha uma lista pronta aí para ser lançada. Com certeza. Estamos aguardando ansiosamente. E uma coisa que eu percebo no seu trabalho é que você tem uma sensibilidade muito grande, tanto, né, nessa coisa de perceber as pessoas, os projetos que estão acontecendo, ficar muito atento a tudo que está ao seu redor. Também no sentido de se conhecer, assim, eu acho que tem uma questão de entender o que você faz bem, os seus talentos, ou pelo menos o que você quer entregar para o mundo, assim, algo que você acredita. E eu vejo um pouco disso no seu trabalho, um pouco bastante, talvez. E eu queria perguntar, qual que é a importância que você vê em se conhecer e enfim, se conectar com as suas verdades e aplicadas ao seu trabalho?
Bom, eu acho fundamental. Quem me conhece sabe que tem todo um lado espiritual, espiritualista que é presente em minha vida. É claro que a gente não fala disso muito publicamente, especialmente eu, no meu caso, no Instagram, porque ali tem muita gente que me segue, eu não sei de onde elas estão vindo, mas no meu caso, isso sempre foi muito presente na minha vida. Eu adoro falar sobre espiritualidade, eu sou a pessoa que fala de signo, fala de espiritualidade, eu sou essa pessoa. E então, sempre foi um processo muito natural olhar para mim mesmo, ou ter algum tipo de intuição aflorada, ou colocar muito valor na intuição. Tem gente que acredita que a intuição nem sempre ajuda, né? Pessoas, principalmente pessoas mais pragmáticas, mais racionais, mas para mim a intuição ela funciona bastante. E se não fosse esse lado um tanto mais espiritualizado, de colocar a intuição em primeiro plano, eu acho que nada disso teria acontecido. Eu sempre fui muito regido por ela e fui muito conduzido por ela. A partir do momento em que eu tive a chance de ir para um programa fora do país, me jogar, mandar e-mails para várias pessoas, eh, começar a entender quais pessoas se conectavam comigo, porque todas elas eram incríveis, todas elas estavam fazendo coisas incríveis. Mas a partir do momento que eu tive a decisão de reunir um grupo de 12, de 15 líderes, de 20, só com os que eu tinha mais me conectado, não porque eram famosos ou porque tinham feito coisas grandiosas, mas sim porque tinham uma conexão, eles sentiam a verdade por trás daquele projeto, já tinha um passo em relação a isso. O mesmo acontece na lista. Então, eu coloco muito peso sobre isso. Não sei se eu estou respondendo a pergunta, mas enfim, é bacana que você pode reformular a pergunta e eu já vou respondendo. Mas é um assunto que eu gosto muito. Eu queria muito que as pessoas. Para mim foi muito importante ter essa consciência sobre quem eu sou e o que eu queria. Eu sempre falo para alguns jovens quando eu dou workshop é que não deixe o mercado te guiar. Você tem sua tomada de decisão dentro do mercado. Então, escolha quem vai ser sua líder, quem vai ser a liderança que vai trabalhar com você. Claro, nem sempre a gente tem condições de fazer isso, nem sempre dá, mas só de ter consciência disso, que a gente tem tomada de decisão, que a gente pode escolher o lugar que a gente quer, ou o lugar que a gente espera trabalhar um dia, isso vai ajudando a gente a delimitar espaços. É difícil fazer papel e caneta? É difícil, mas hoje, para mim, isso é muito bom porque me permite tomar minhas decisões, fazer escolhas. Claro que nem sempre é fácil, dá medo, você fala: "Nossa, será que essa pessoa é legal mesmo?". Mas aí a gente quebra a cara às vezes, quebra a cara. Mas a gente vai aprendendo e isso é muito legal. E isso me dá essa independência que eu preciso, que vem muito dessa intuição que já eu gosto de ter no meu trabalho e que eu acho super importante. Não sei se eu respondi, mas qualquer coisa de você faz mais perguntas e eu vou respondendo. Não, super respondeu. E eu acho que uma coisa legal que você falou no meio é isso de não deixar o mercado te guiar, né? Porque a gente acaba se encaixotando dentro do que o mercado oferece pra gente. Então, ou sou um diretor de arte, ou sou um planejamento, ou sou tipo, e não sai muito disso. E eu acho que você conseguiu sair dessas caixinhas e criar o seu próprio escopo de trabalho, o seu próprio job title, e tipo assim, é isso que eu sou, e se o mercado não atender, problema deles. Então, eu queria entender assim, como que foi para você, digamos, né, que o seu emprego, o seu trabalho, não existe, sim, não é algo que você vai encontrar ali, uma vaga para conector, tipo, isso não existe. E eu acho que cada vez mais está tendo isso. Como que você vê, assim, essa sua jornada para conseguir definir exatamente o que você faz e talvez fazer com que as pessoas vejam o valor no seu trabalho, considerando que não é tão fácil de entender exatamente a sua atuação? Bom, a relação que eu tenho com a palavra conector é bem difícil, porque muita gente fica confusa, principalmente quando, sei lá, eu vou dar uma palestra e num espaço grande, por exemplo, para uma marca, e as pessoas querem me apresentar e falam: "Conector, o que é isso? Será que não seria melhor fundador do papel e caneta?" Eu falo: "Fundador, não sei, porque papel e caneta não é nem empresa para eu ser o fundador". Então, assim, é difícil, eu sempre lutei muito com a palavra fundador, por exemplo. E eu não queria muito que as pessoas me enxergassem como alguém por trás de algo que é coletivo. Então, a palavra conector veio muito nesse sentido também, de talvez me colocar um pouco de fora do processo, por mais que eu esteja dentro do processo o tempo inteiro. Mas o conector sempre trouxe alguns desafios, isso é verdade. Eu já tive algumas conversas, por exemplo, com o Martini, com outros líderes de agências. Quando o papel e caneta ele foi crescendo aos pouquinhos, é normal, surgem convites para você trabalhar em agência, e as pessoas fazem assim: "Nossa, André, mas
qual seria o seu papel aqui na agência? Porque não existe alguém que faz isso aqui dentro, né. Será que você seria do RH, da imprensa? Seria que você seria da equipe de marketing? A gente não sabe onde colocar. E isso foi muito bom, porque quando elas respondiam que não sabiam onde me colocar, isso fazia com que eu ficasse realmente fora desse sistema. Porque em algum momento ou outro a gente se questiona: "Nossa, seria tão bom ter um salário aqui. Nossa, seria maravilhoso colocar aqui no LinkedIn que eu trabalho em tal lugar". Porque muita gente ainda fala: "Nossa, papel e caneta, o que é isso?". E aí você fala: "Não, papel e caneta é um coletivo", enfim, aí você conta a história toda. Mas o meu processo é muito disso, assim, eu fui me descobrindo. Eu lembro que em 2013 surgiu alguma pesquisa de tendências que falava assim: "As 20 profissões do futuro". Aí tinha lá, conector. Aí falei: "Nossa, é interessante". E na época eu nem sonhava com papel e caneta. E aí quando o papel e caneta surgiu, eu falei: "Nossa, eu acho que eu vou usar aquele termo parece tão legal, faz tanto sentido para mim, acho que eu vou usar". E desde então comecei a usar. E claro que muita gente não entende, aí eu explico. Às vezes, para facilitar, eu confesso que uso a palavra idealizador do papel e caneta, porque não vai dar tempo de eu explicar, mas é uma constante troca que eu tenho com as pessoas. Hoje eu tenho visto mais pessoas usando a palavra conector ou conectora, o que é muito legal. Realmente confirma aquela tendência que foi feita lá aquele olhar sobre 2013. E eu realmente acho que tem muita gente fazendo esse papel hoje em dia, principalmente quem trabalha com curadoria de eventos, curadoria de marcas e tal. Mas para mim ainda é essa relação que eu tenho. Eu adoro minha nomenclatura porque me faz estar dentro do papel e caneta, mas não passar a ideia de que eu tenho um controle sobre o papel e caneta. E sim que eu estou ali só guiando o processo, porque é importante que as outras pessoas não achem que estão trabalhando para mim, porque ninguém dentro do papel e caneta trabalha para mim. Elas estão trabalhando pela causa. O que eu faço é fazer o processo acontecer, pela rede de contatos, pelas pessoas que eu conheço, pela experiência. Mas ninguém ali trabalha para André, para o papel e caneta, e sim trabalha para a causa, para o ativista, para aquele projeto. Então é um pouco disso. Eu tinha já uma preocupação, mas sim, em alguns momentos, em alguns lugares já falaram assim: "Nossa, André, a gente queria muito trabalhar com você, mas o que é conector? O que é que você faz?". Eu falo: "Olha, é o seguinte, conector, eu sou dentro do papel e caneta, mas como André Chaves, eu posso ser um estrategista, um planejador, alguém que vai te ajudar a encontrar respostas". E aí começa um pouco essa separação, e aí vem o lado do André do freela, que faz conexões, mas que talvez para deixar mais claro, eu fui usando algumas outras palavras para me ajudar no processo de entrega e enfim, de como vender ali peixe, na verdade. Não sei se eu expliquei, mas contei um pouquinho aqui dos bastidores. Sim, explicou. E só um comentário de signos, isso é um pisciano, gente. Tipo, a pessoa que não tem ego, que pensa no coletivo. E assim, o que eu sou é tudo, entendeu? Eu sou tudo, basicamente. Não, teve E uma amiga minha que trabalha no papel e caneta, e uma vez ela falou: "Nossa, realmente, André, trabalha assim, nas causas e tal", ela sempre me ajuda, há muitos anos. Ela falou: "Realmente, só um pisciano conseguiria, eh, fazer isso dentro do papel e caneta". Eu falo: "É, tem que ter muito jeitinho", porque o papel e caneta é um projeto político dentro e fora. Do Dentro do projeto, eu tenho que ter muito essa cautela do jeito que eu falo com as pessoas, do jeito de reunir as pessoas. Então tem uma preocupação sempre constante do meu lado, para que ninguém saia ofendido ou ofendida do projeto. Nossa, alguém tomou o projeto, alguém fez isso. Trabalhar coletivamente não é fácil, né, tem muitas ressalvas, você precisa ficar atento o tempo inteiro. E fora porque é um projeto político onde você envolve ativismo, e se envolve ativismo, envolve vozes. E é muito importante que a gente não queira se apropriar dessas vozes. Então, tem que ser esse lado pisciano mesmo, amoroso, generoso e cauteloso, porque senão, eh, o projeto vai acabar indo para um outro lugar e que não é legal. sim, super. E puxando um pouco ali do que você falou, sobre ter mais conectores hoje, o que que você acha sobre criar o seu próprio título, criar o próprio escopo de trabalho? Você acha que faz mais sentido do que tentar se encaixar nas coisas que o mercado oferece para gente? Eu acho que depende do momento da carreira. Eu acho que, no meu caso, eu acho que eu já tinha uma noção de como o mercado funcionava quando eu decidi criar a Conector. Eu já assumi uma responsabilidade sabendo do peso de assumir essa responsabilidade.
mas eu precisei ser diretor de arte, estrategista, gerente de planejamento, eu precisei entender a lógica do mercado. Acho que o perigo talvez seja quando a gente não conhece o mercado, se estiver entrando no mercado e a gente já traz algo muito novo, uma sigla totalmente diferente, e a gente nem sabe o que vai entregar direito. Então, eu acho que, no meu caso, eu acho que é legal, eu adoro quem cria suas próprias funções e seus próprios títulos de trabalho, mas é preciso ter consciência do seu papel ali dentro daquele sistema que é muito maior, que envolve outras partes. Então eu sei que meu trabalho de conector tem tais entregas que um estrategista não faz, que um diretor criativo não faz, de que um planejador não faz, que um producer e tal. Eu já tinha essa consciência de onde era o espectro do meu trabalho, o que é que eu ia entregar ali dentro. Eu acho que quando a gente tem isso fica mais fácil. Então, eu gosto de quem cria, mas também tem e outra coisa que eu acho importante é a humildade do nome que você coloca, porque às vezes é um título super glamouroso que eu falo: "Nossa, esse título é tudo na vida, eu quero esse título para mim", só que nem a própria pessoa sabe o que é e ninguém entende, e é mais para soar um status ali de LinkedIn que a gente sabe como funciona. Então acho que é um pouco disso. Também não sei se eu respondi, eu sempre fico na dúvida se eu respondi ou não, me sinto nesse lugar, mas, eu adoro quem cria, assim, inclusive o Levi do MOOC, ele também se apresenta como conector, a gente falando de mais conectores, né, e o Levi faz muito esse papel e brilhantemente ele conecta a rede inteira do MOOC, e eu acho muito legal, mas que tem outras pessoas no MOOC com outros papéis ali dentro. Eu acho que, por exemplo, a Soco tem feito um trabalho incrível na hora de gerar novos títulos de trabalho no mercado. É a única agência no Brasil que trabalha com outros títulos que fogem do padrão. Isso eu acho muito legal. O Martini já fazia isso há alguns anos, quando ele criou a palavra conceptor, eu acho, dentro da Flag, ninguém ficava, nossa, o que é um conceptor? Porque ou você é estrategista ou você é criativo. E aí ele juntou as duas coisas e falou, não, você é alguém que faz conceitos, você faz tudo dentro disso. Então são coisas legais e eu acho que hoje as pessoas começam a entender com mais clareza. Sendo que, pensando no Martini de novo, eu acho que o Martini teve a fase dele, redator, diretor de arte, diretor de criação e tal. Depois ele, quando ele entendeu o processo como um todo, ele falou: "Nossa, eu consigo fazer isso aqui de um jeito diferente. Já que está todo mundo se apresentando enquanto criativo, ou todo mundo quer fazer mais do que só uma coisa, a gente pode unir duas coisas". Eu acho que é um pouco disso. No meu caso foi muito nesse sentido. Eu me lembro que eu já sabia que o estrategista fazia, eu falei: eu não quero fazer isso não, eu não quero ficar só no PowerPoint. Eu quero poder pesquisar sobre as histórias das pessoas, quero entender o que elas fazem, para quando surgir um projeto, eu entender quem é a melhor pessoa para aquele projeto. Uma curadoria diferente, assim, na verdade. Sim, e de fato, a Cubo, né, que no caso foi uma das empresas da Flag que tinha esses nomes diferentes, eu era Brand Project Coordinator, tipo assim, coordenadora de projetos de marca na Flag, e nunca vi na minha vida esse posto, mas era esse meu título, então isso acontece bastante ali dentro. E bom, a gente está se encaminhando para o fim, eu vou fazer uma última pergunta, que é uma coisa assim mais aspiracional. Queria saber se você pudesse dar um conselho para o André de uns 15 anos atrás, quando você era um jovem sonhador. O que, que você diria para si mesmo? A primeira coisa que eu ia dizer é: você vai sair de Aracaju, mas vai voltar para Aracaju. Acho que diria isso para ele, porque seria muito bom eu escutar isso. Porque eu me lembro que a primeira coisa que eu sonhava, e muitos jovens que estão fora do eixo Rio-São Paulo, que a gente sonha é: quero sair daqui. A primeira oportunidade, o primeiro voo eu pego, vou embora. Hoje em dia, principalmente, está muito mais fácil do que na minha época, né? Porque hoje em dia tem Airbnb, você pode procurar dia distante, você pode passar uma temporada, você não precisa alugar, os preços estão mais acessíveis, enfim, é diferente de 10 anos atrás. Então, eu acho que eu diria assim: calma, você vai sair, mas lembre-se, você vai voltar ainda. E que bom que eu voltei, porque toda vez que eu volto para Aracaju, um senso de humildade, ele cai sobre mim novamente, do tipo, é daqui que eu sou. E a gente consegue fazer tantas coisas legais com tão pouco. Eu adoro quando a Suiane fala de ser virologia, de você se virar com o que tem, porque é o que a gente faz muito aqui em Aracaju ou em mercados pequenos, que a gente não tem a mesma equipe de produção e a mesma equipe técnica e equipamentos de grande agência ou produtora em São Paulo. Então eu diria isso para mim e talvez o que que eu diria mais? Eu diria um monte de coisa, eu acho, viu, mas eu acho que eu diria primeiro essa,
E, eu sou muito feliz, assim, com minha trajetória. Eu acho que eu diria também, se jogue, vai dar tudo certo. Eh, Você vai conhecer as touquinhas daqui a pouco, você vai começar a usar touquinhas, brincadeira, brincadeira que eu sou essa pessoa. Mas, eh, eu acho que eu diria que você vai conhecer pessoas incríveis, assim. Hoje em dia eu sou muito feliz pela rede que eu tenho conectado a mim de alguma forma e ao papel e caneta, porque todo mundo está fazendo um projeto de mudança, todo mundo que chega até mim quer mudar a indústria. Então isso é muito bom, porque está sempre me energizando, as pessoas gostam de saber, gostam das listas, me ajudam a divulgar as listas, entendem a verdade por trás da lista. Então é muito disso, assim, você vai conhecer uma galera muito legal e a sua geração, né, a próxima, né, eu diria para ele que vai ser muito bacana e vai querer mudar essa indústria, porque se o papel e caneta talvez tivesse começado em 2008, 2007, ele nem existiria. Eu acho que eu estava no momento certo ali, 2014 para 2015, com todo mundo já conversando sobre liderança feminina, sobre assédio no cinema, no mercado de cinema. A gente já tinha o Black Lives Matter nos Estados Unidos, então já tinha vários movimentos culturais surgindo. Então, eu acho que o papel e caneta nasceu, né, naquele momento certo ali. E então eu diria para mim mesmo, assim, vai ser legal, vai ser uma década bacana e você vai se surpreender com isso. Não sei, eu acho que eu diria mais coisas, mas enfim, eu acho que eu diria basicamente isso. Demais, seria ótimo realmente ter um incentivo desse. André, chegamos ao final. Muito obrigada pela conversa. Foi um prazer, muito inspirador. Tenho certeza que todos gostaram. Obrigada. Adorei, adorei. Qualquer coisa, é só mandar e-mail, eu sou a pessoa do e-mail. Às vezes as pessoas deixam inbox no Instagram, mas por favor, manda e-mail. André@papelcaneta.org. Estou me sentindo aqui no programa de televisão. Quase vai aparecer aqui embaixo, gente. Mande para a caixa postal, brincadeira. Mas é isso, eu sou a pessoa do e-mail, pode mandar, que eu sempre respondo. Eu paro com calma e falo, agora eu vou responder esse e-mail. E às vezes eu escrevo um textão e mando um e-mail. Perfeito. Então é isso, gente. Obrigada e até a próxima.